Bom dia, bem-vindos ao Band Mulher, que está entrando no ar com muitas informações para vocês. A geneticista Juliana Viegas vai desmistificar o teste genético e fala sobre a relação dele com a nossa qualidade de vida. No Limonada Zen, o jornalista Adriano Sescani encerra a série sobre desapego. No episódio de hoje, os apegos fazem bem para a nossa vida. Nossa colunista de moda, Márcia Gross, fala da moda Conf, que está cada vez mais em alta. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689 e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Já abrimos o Band Mulher de hoje com ele, né? O nosso colunista, que vocês já conhecem de todos os sábados aqui pela manhã, Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que é nosso colunista, fala do nosso coração, né? E, aliás, hoje a gente vai falar, aliás, já falamos sobre assuntos, né, relacionados a isso, obesidade, saúde do coração, mas agora eu sei que há novos estudos, né, com novas recomendações, é isso, né, doutor Gilberto? É isso, tudo bom, Regina? Tudo bem. Essa é uma área que está sendo muito pesquisada ultimamente e tem havido algumas mudanças até no diagnóstico de obesidade, né? Então, assim, a primeira informação importante, né, que é um consenso europeu que foi publicado recentemente, sugerindo que pessoas que anteriormente eram classificadas como sobrepeso, ou seja, que tinham um índice de massa corporal entre 25 e 30, eventualmente a gente deve fazer uma outra medida, que é uma medida bem simples, que é a relação entre a cintura e a altura da pessoa. Então, se essa relação for maior ou igual a 0,5, ou seja, a sua circunferência abdominal é mais da metade da sua altura, essas pessoas deveriam ser reclassificadas como tendo obesidade e, consequentemente, sendo elegidas para fazer os tratamentos, eventualmente até medicamentosos, que a gente tem disponível hoje em dia. Pois é, temos que falar desses medicamentos, inclusive, né? Temos que Cada falar. vez surgem mais também. Cada vez surgem mais e, na realidade, esses novos medicamentos, a tirzepatida, a semaglutida, a liraglutida, revolucionaram o tratamento da obesidade, porque, ao contrário de outras medicações que existiam há décadas passadas, elas são muito mais seguras e muito mais eficazes. Em média, a média de peso que se perde com o uso dessas medicações chega a 15 a 20% da massa corporal. E a grande mudança que está sendo sugerida por um consenso do Colégio Americano de Cardiologistas é que, ao invés de fazer como tradicionalmente a gente fazia, a gente faz diagnóstico de obesidade num paciente e inicialmente tentar reduzir o peso e, consequentemente, o risco cardiovascular com medidas gerais, dieta e atividade física, as novas recomendações estão indicando que provavelmente a gente deva já simultaneamente iniciar o uso de medicações. Até porque eu acho que as pessoas ficam muito frustradas, né? Porque demora realmente com apenas trocando alimentação e atividade física, né? A pessoa tem que ter um regramento. Claro que ela também vai ter que fazer isso, mas com o medicamento ela tende a conseguir o resultado um pouco mais rápido. Tende a conseguir e, na maioria dos casos, né, a chamada mudança do estilo de vida tem um efeito limitado sobre a redução do peso corporal. Então, são raras as pessoas que realmente conseguem perder 15%, 20% da massa corporal apenas fazendo atividade física e dieta. Então, o que está se vendo é que a gente não deve deixar o tratamento não farmacológico falhar ou ser insatisfatório para começar o uso de medicações. Então, isso deve ser começado simultaneamente e também uma visão de que o tratamento da obesidade é um tratamento multidisciplinar. Não é só o médico, mas é o educador físico, a nutricionista, o terapeuta também que deve ser envolvido para se conseguir tratar o paciente de maneira mais global e mais eficiente. Porque sempre se diz isso, né? A pessoa precisa mudar a cabeça para poder encarar, né, essa nova forma de vida, né? Até porque o que a gente quer são mudanças
permanentes, né? Ou de longo prazo. E não aquela coisa da dieta de segunda-feira, que chega na sexta e já acabou, né? Agora, eu acho importante a gente falar, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, mas novamente falar sobre a relação da obesidade, né, com as doenças do coração. A obesidade está bem reconhecida, ela é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, né? Ela está associada ao aumento do diabetes, da pressão arterial, do colesterol sérico também, e por si só a obesidade pode causar alterações no coração, como insuficiência cardíaca, arritmias também. Então, cada vez mais tem sido reconhecido que a obesidade tem que ser tratada, né, de maneira eficaz e, de novo, através de uma série de medidas, incluindo medicações. Um outro estudo muito interessante foi publicado recentemente, que é um estudo do Chile, ou seja, que se aplica à população de origem latina como nós, é que eles seguiram pacientes desde o nascimento até os 30 anos e foram medindo o índice de massa corporal ao longo desses anos todos. E o que eles viram, dividiram os pacientes em 2 grupos básicos. Um que manteve o chamado IMC dentro dos limites normais e outros que o IMC estava aumentado, ou seja, tinha diagnóstico de obesidade. E eles fizeram uma série de medidas laboratoriais para medir marcadores de envelhecimento. E o que eles acharam foi que aquelas pessoas que se mantiveram na maior parte do tempo do estudo com o IMC acima do normal, em níveis de obesidade, tiveram marcadores de envelhecimento aumentados, o que teoricamente acrescentou, ao final desses 30 anos de segmento, de 2 a 5 anos menos de vida ou de mais envelhecimento do que aqueles que mantiveram o IMC normal. Então a gente começa a ver que existem vários sistemas que são associados à obesidade e que inclusive ela pode fazer com que o nosso organismo envelheça mais rápido. Então o controle, né, adequado, eu acho que cada vez mais fica bem evidente. E esses medicamentos que a gente estava falando, que são bem famosos agora, são terapias hormonais, né, na verdade? Não, eles são inibidores de um hormônio específico. Tá, né? e esses medicamentos servem para todas as pessoas, para todos os casos? Todo mundo pode usar? Claro, tem que ser feito em algumas contraindicações, né, que são basicamente algumas pessoas que têm alguns tumores da adrenal, mas evidentemente que a avaliação médica é fundamental antes de começar a tomar essas medicações, mas elas são recomendadas tanto em pessoas sadias que têm obesidade, ou seja, que não têm nenhuma doença estabelecida, como até naqueles pacientes que são obesos e que já têm doença cardiovascular, ou tiveram infarto, ou têm diabetes, ou têm insuficiência cardíaca. Então, tanto nesses pacientes, elas também são úteis e ajudam no controle do peso e na redução de eventos cardiovasculares no segmento a longo prazo. E efeitos colaterais? São muito poucos, né? Hoje em dia está se usando essas medicações por um período mais prolongado. Existem segmentos de 5 anos em uso dessas medicações e o que tem se visto é que elas são bastante seguras, a incidência de efeitos colaterais é bem baixa e elas são bem toleradas pela grande maioria dos pacientes. Tá bom, então é isso, né? Quer dizer, que bom que também a cada dia surgem novos estudos, novas pesquisas para que a gente consiga o mais rápido possível. E novas drogas estão sendo desenvolvidas também. Exatamente, e drogas que realmente os médicos estão, né, ministrando e não coisas que as pessoas inventaram. Exatamente, e que estão sendo nossos aliados no controle do excesso de peso. Tá bom, doutor Gilberto, obrigada, viu? Eu que agradeço. Sábado que vem tem mais. Gente, nem todo apego é ruim, né, pra gente. Hoje o jornalista Adriano Sescani encerra a série sobre desapego no Limonada Zen, mostrando que nem tudo precisa ir embora da nossa vida. Nessa caminhada chamada vida, só fica o que é essencial. O que vai embora também nos ensina. Desapegar é acreditar que o novo virá. E o bem-estar só começa quando a gente aprende a largar o que não nos serve mais. O apego pode ser positivo na nossa vida, em algum momento? Com certeza, como nós falamos já em algum outro momento, o apego ele demonstra também aquilo que você valoriza, aquilo que é importante para você.
Então, ele é importante no momento que você cria laços afetivos saudáveis, vínculos de amizade, familiares, no trabalho e, claro, principalmente naqueles relacionamentos que são mais íntimos, como os relacionamentos amorosos. Então, sim, o apego ele é saudável quando cada um entende que tem o seu espaço e que o outro também tem o seu espaço para crescer, para se desenvolver. Tem uma frase que diz que a dor vem do apego. Faz sentido isso? Eu diria que a dor vem da expectativa. Da expectativa. Da expectativa, porque a expectativa ela é a nível de fantasia. A expectativa sou eu que crio. Dentro de mim, na minha fantasia daquilo que é ideal, daquilo que eu gostaria que acontecesse. Só que muitas vezes eu não comunico o outro. Como é que o outro vai adivinhar? Então, por isso que as expectativas, a expectativa, eu diria que é a mãe da dor e não o apego saudável. Cris, qual é a diferença, se é que tem, entre indiferença e desapego? Adriano, mais uma pergunta que me surpreende. O negócio aqui é provocar, desafio. Estou percebendo. E assim, o desapego, você só consegue desapegar daquilo que tem importância para você, que é especial, que de alguma forma precisa partir da sua vida. Como nós falamos antes, seja se desfazer de um imóvel, seja um relacionamento que chegou ao fim e você precisa permitir que as coisas sigam o seu fluxo, segundo as necessidades, as decisões. Agora, não sei se tu concorda comigo, mas indiferença você só consegue sentir por aquilo que não é especial para você, que não tem um significado, por aquilo que é estranho. Ou que tu não gosta. Se tu não gosta, você já tem uma relação, você já tem uma percepção de valor sobre aquela coisa ou aquela pessoa, você já fez um julgamento. Agora você só é indiferente àquilo que não é especial. E aí vamos citar lá o livro Pequeno Príncipe, sem ser clichê, mas dentre tantas rosas, por que aquela é especial? Porque foi aquela que você dedicou o seu tempo, o seu amor, a sua energia. Então, por isso, ela se torna especial dentre todas as outras. Então, é impossível você ser indiferente àquilo que você criou, vínculo, que você dedicou tempo, energia, afeto. Então, essa é a diferença entre ser indiferente e desapegar. Você só pode ser indiferente àquilo que é desconhecido. Desapegar é abrir para o novo. Com certeza, se nós não deixamos aquilo que não é mais funcional na nossa vida partir, como novo, maravilhoso novo irá entrar. Precisamos abrir espaço, desapegando. Tu é uma pessoa desapegada? Daquilo que já cumpriu o seu papel na minha vida, sim. Mas é difícil? Ou não? É um exercício de autoconhecimento. Muito lindo, né, esse lugar e o assunto ótimo. Você está pensando em renovar a sua casa, né, ou o ambiente profissional? A Simoneto Grupo Duarte tem o projeto ideal para realizar o teu sonho e com condições que cabem no teu bolso. Como explica o diretor comercial da empresa, o João Lacerda. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de imóveis planejados
um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em imóveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Obrigada, João. O homem mais famoso, hein? Onde ele vai, todo mundo conhece. Vamos conversar hoje, então, com a Cíntia Martins, que está aqui comigo, ela que é arquiteta, e vem para falar dessa coisa de criar ambientes, né, que traduzem, vamos dizer assim, a personalidade do cliente. Não é fácil isso, hein, Cíntia? Eu estava pensando sobre isso, quer dizer, como é que tu vai colocar, né, a personalidade da pessoa e que todo mundo possa chegar lá, na verdade, e enxergar a pessoa naquele ambiente, né? Perfeitamente. Eu acho que a minha linguagem de arquitetura principal é identificar o que o cliente gosta, a rotina dele e traduzir isso para o cliente através do nosso projeto. Uhum. Então, muitas vezes o cliente mesmo não sabe o que eu gosto, qual que é a minha preferência. Muitas vezes os clientes chegam no escritório, eu não sei o que eu quero, eu não imaginei ainda a casa. E a gente tem que entender por várias formas, né, e métodos para conseguir traduzir para o ambiente dele. Vamos dar um exemplo aqui prático, que é o seguinte, às vezes as pessoas têm essa, quando falasse rotina, né? Tem pessoas, por exemplo, que acordam às 5 da manhã, 6 da manhã, ou para trabalhar, ou para correr, né? E depois vai trabalhar em casa, em home office. Quer dizer, tudo isso influencia muito na hora de criar um projeto. Sim. Quando eu entendo a família do meu cliente, quando eu entendo a rotina dele, a gente fala não somente de gostos pessoais. A gente também tem que entender questões. Eu pergunto, vocês têm costume de acordar e já tomar café da manhã juntos? Como que funciona se eu sei que tem filhos pequenos? Quem leva a criança para a escola? Como que é feito esse café da manhã? Porque se a pessoa tem a rotina de tomar café da manhã junto, eu tenho que fazer um ambiente prático. Bom, a gente está rodando um vídeo aí, queria que tu explicasse um pouquinho. Nesse apartamento, o cliente queria, por exemplo, um ambiente com piso de madeira, mas ele queria um apartamento contemporâneo. Não sei se vocês conseguem perceber na volta ali que a churrasqueira está oculta. Ele não queria uma churrasqueira tão visível. Para ele não era algo tão importante. Mas claro que queria churrasqueira, porque ele não queria, que não quer churrasqueira. Ele não queria isolar a churrasqueira, mas para ele não era uma coisa assim, eu quero entrar no apartamento e enxergar a minha churrasqueira. Então ele pensou assim, não, eu quero ter ela, mas eu quero deixar um pouco mais escondida para não ficar tão marcante. Mas até os móveis das cozinhas hoje, né? Sim. As pessoas colocam dentro de armários, porque muitas vezes a cozinha é na sala. Os eletrodomésticos também estão vindo muito mais ocultos, né? Isso é bem normal da gente, geladeira, máquina de lavar louça, outros aparelhos que ficam mais ocultos ao ambiente, né? Então, nesse projeto a gente tem, ali a gente só consegue ver geladeira, micro-ondas e o forno. Já vi, por exemplo, que essa oculto. família tem a rotina de ver televisão, porque a televisão é enorme, que está ali na sala. Isso também é importante, né? É muito importante. A forma, esse apartamento caberia, com certeza, de 8 a 10 lugares ali. Mas ele optou por 6 lugares. Foi uma escolha pessoal do cliente. Porque ele disse que quando fosse receber mais pessoas, ele pegaria o salão de festas do apartamento, que tem um rooftop. Sim, do edifício, claro. Um rooftop muito bonito. Então, para ele não era vantajoso deixar uma mesa para 10 lugares, ocupando aquele espaço. Então, não era vantajoso para ele. Então, é realmente conhecer o meu cliente e quando eu conheço ele, eu consigo traduzir. Porque são várias questões. A gente fala no escritório que são 3 grandes pilares, que é a parte estética, a rotina e orçamentária. Então, eu tenho que pensar em todos esses aspectos. Se o cliente vai gostar visualmente, se vai ser funcional para ele e também se cabe no orçamento. E eu falei dessa questão do home office porque hoje isso é uma coisa que modificou muito, né? A maioria, eu acho, das pessoas quase, se não trabalha todo dia, trabalha híbrido, de forma híbrida, né? Isso muda bastante, né? Porque a pessoa também vai trabalhar em casa. Então, ela precisa de um ambiente que tenha a ver com o trabalho que ela faz. A gente sempre pergunta no escritório, quando chega na pauta escritório, né, ou home office, a gente sempre pergunta, quantas horas tu trabalha nesse home office? É alguma coisa diária ou é realmente 1, 2 vezes na semana? Porque se a pessoa trabalha todos os dias, 8, 10, 12 horas, que eu tenho muitos clientes que trabalham nessa carga horária, como que tu vai ficar, por exemplo, virado para uma parede?
Eu ia dizer isso, que eu me lembro que antigamente a gente chegava nas casas e que os arquitetos tinham planejado, mas tinha, por exemplo, escritório no corredor. Um cantinho ali. Um cantinho, a mesinha virada para a parede, que nem tu diz. E é isso, quer dizer, hoje não tem mais como. Até tem alguns casos, daí quando acontece, principalmente quando a gente fala de ambientes menores, a gente conversa com o cliente. Ó, eu vou ter uma bancada virada para a parede. É vantajoso para ti? Ou não me importa? Ou são poucas horas? Tem cliente que prefere ser virado para a parede por questão de distração. Então, isso é muito particular naquele momento de eu entender o meu cliente. Mas isso é muito importante quando a gente faz esse briefing, né, que a gente fala, eu pergunto várias questões. E daí é questão do cliente e juntos tomarmos uma decisão para melhor funcionar para aquela vida dele. E só pelo que a gente viu ali do apartamento e tal, e do que a gente sabe que as pessoas hoje dão de prioridade, né, para os seus ambientes e tal, a gente percebe que houve mesmo uma valorização muito grande de estar em casa, de ter os seus ambientes prediletos, da forma como a gente quer estar em casa, né? Isso aconteceu, claro, depois da pandemia, acredito eu, mas isso está evoluindo cada vez mais, né? Sim, eu vi bastante diferença desde a pandemia. A pandemia foi um grande divisor de águas, eu acho, em grande parte, dos lares, né? Então, eu vi, sim, uma valorização da parte interna na pandemia, que as pessoas começaram a olhar para suas casas com outro olhar. Mas eu vejo isso também, ou, por exemplo, depois da enchente, eu vi também muitas famílias retomando, não, eu quero minha casa bonita, eu quero minha casa, como foi importante voltar para minha casa ou ter uma casa. Eu acho que essa valorização, que a gente consegue ter um ambiente para se sentir seguro. Nosso lar é muito nosso porto seguro. E ter um ambiente bonito é importante, porque a gente consegue realmente se sentir mais agradável, em casa, ambiente gostoso. E se puder ser bonito e ainda prático, né? Melhor ainda, funcional, é isso que a gente quer. Obrigada, viu, Cíntia? Eu que agradeço. Pela tua presença aqui, valeu mesmo. E a gente vai agora para um breve intervalo comercial, né? Com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio, Brasil Milano 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e já está aqui comigo a Juliana Viegas, né? Faz pouco tempo que vocês estão convivendo aqui com a presença dela. E hoje, aliás, vou repetir, né? Até porque vocês podem não lembrar que ela é biopatologista, geneticista, nutricionista. E hoje, ela falando em geneticista, vai falar sobre genética e qualidade de vida. Mas ela veio principalmente para desmistificar uma coisa que eu sei que as pessoas comentam mesmo, Ju, e que tem um certo receio. O teste genético. Conta pra gente. Exatamente. Na verdade, muitas pessoas ficam com receio, né? Nossa, o que vai aparecer no meu teste genético? Ai, como qualquer exame. Ou às vezes até uma dúvida, tipo, será que eu posso fazer esse teste genético? As pessoas têm esse medo, né? Sim, tenham medo, mas é aquela questão assim, ai, o que eu vou descobrir nesse teste, né? E agora? Melhor não ficar sabendo. Mas não é assim, Regina. Então conta pra gente como é que é. Olha, hoje em dia, teste genético é um tratamento, é a oportunidade que as pessoas têm de um tratamento mais individualizado. Uma qualidade de vida maior. Exato, porque assim, olha, não necessariamente o que aparece num teste genético é o que você vai ter. Né? Então, a nossa genética, ela é como se fosse a receita do bolo, certo? Mas dependendo do estilo de vida e da qualidade de vida, você vai ter determinadas patologias ou não. Tu estava até me dizendo a questão dos irmãos gêmeos, por exemplo. Exatamente. A gente vê, né, o irmão gêmeo univitelínico, né? Ele é, né, vindo de um óvulo e um espermatozoide, onde se dividem em dois, né? Então, eles têm o mesmo código genético. E a gente observa, às vezes, em irmãos, que um irmão, ele vai apresentar determinado polimorfismo, né, que seria um gene danificado, né, levando a uma determinada doença, e o outro não necessariamente vai ter. Aí a gente olha, mas por que isso?
aí tem aquela palavrinha epigenética. Você já ouviu falar? Claro que sim. Então, a epigenética ela está acima da genética, né? O que vai determinar essas características do DNA? O estilo de vida, né? O meio aonde a pessoa vive. Então, se ela tem uma qualidade de sono boa, se ela se alimenta bem, se ela faz atividade física, o tipo de medicamento, se ela toma medicamento ou não, as pessoas com quem ela convive, né? A felicidade. Então, isso vai fazer com que a gente apresente determinadas características ou não. Uhum. Mas então, quer dizer, e a pessoa muitas vezes, eu sei que o que leva a pessoa a fazer o teste é saber que seus antepassados, famílias, enfim, tinham alguma doença, provavelmente se repetiu, né, enfim. Mas então quer dizer que a gente poderia até ter a tendência a ter, mas não necessariamente a gente vá ter. Exato. A gente vê assim, olha, que antigamente, né? O vô tinha uma patologia que era a mesma que o filho, que era a mesma que o neto, mas se a gente observar, de repente, essa família tinha os mesmos hábitos. Bebiam, fumavam, comiam alimentos que não fossem tão limpos, né? Assim, tão sadios, e aí, então, desenvolvia a patologia. Mas a partir do momento que você quebra essa qualidade, esse estilo de vida, você pode ter, né, a predisposição de não ter a doença. Eu acredito que lá em casa vem à cabeça, o que me veio à cabeça quando a gente falou sobre isso, que era justamente a atriz Angelina Jolie, que há algum tempo fez a retirada das mamas por vontade própria, né? Ela não estava doente, mas porque, acredito eu, que tenha feito um teste genético e resolveu que ela queria prevenir. Exato, o teste genético ele também tem essa função muito importante, que é a prevenção te dando a promoção de saúde. Então, quando você tem informações do seu código genético, você pode, né, evitar. Se, por exemplo, no caso da Angelina Jolie era muito forte, né? Então, esse polimorfismo, ela teve essa opção. E assim, a maioria das pessoas, tendo a informação, tem a chance de ter essa opção, né? As pessoas acharam, me lembro, uma reação muito exagerada dela, né? Mas ela disse que pensou nos filhos, né? Que pensou na família, enfim, e que ela decidiu prevenir. Né? Exatamente. E todas as pessoas que quiserem fazer o teste genético, independente de terem alguma informação familiar ou não, elas podem fazer? Toda pessoa pode fazer, né? Criança, adulto, idoso. Como é que é na prática esse teste? Bom, esse teste, o que eu realizo, tá? É um teste onde a gente vê todo o código genético, então não é um painel, não são determinadas informações. A gente vê todas as informações e é coletado através da saliva. Então, são 2 ml de saliva. Como um teste de paternidade, né? Que é feito com a saliva. Existem testes que é feito com suave, que é só a raspagem da mucosa, outro a saliva, outro sangue, mas ele é, né, com 2 ml de saliva. Quem que procura mais hoje esse teste? São os homens, são as mulheres? Não posso te dizer assim, sabe? É o público em geral, são aquelas pessoas que geralmente já têm alguma patologia e quer ver o motivo daquilo, né? Porque como na genética a gente tem todas as informações, então às vezes quando não se sabe a causa de uma determinada patologia, a gente consegue ver no código genético. E também aquelas pessoas que querem ter uma melhor qualidade de vida. E esse teste, ele demora muito para vir, porque a pessoa, a partir do momento que faz o teste, ela já fica em desespero, né? Para saber o resultado. Como é que funciona isso? Olha, esse teste, né, ele é enviado para longe, então ele leva 3 meses para ficar pronto, porque a gente avalia todo o código genético. Mas é um exame único e você não precisa repetir, porque o código genético não muda. Então você faz uma vez só na vida. Agora deve ser muito interessante, né? Para a pessoa pedir, porque é isso, assim, tá tudo ali. Tá tudo ali. A tua vida toda, né? Exatamente. E aí, isso que é bacana, porque nem sempre a gente tem polimorfismos negativos. A gente muitas vezes tem polimorfismos positivos. Então, essas características boas, a gente pode aumentar, entende? Pode passar adiante, né? E a gente tenta prevenir aquelas características
que não são tão boas. Isso com o estilo de vida e tratamento individualizado. Claro. A informação é tudo, Regina. Mas obrigada, viu, Juliana? Eu que agradeço. Muito interessante esse. Com certeza o povo lá de casa deve ter gostado muito. Que bom. Valeu as dicas. A terceirização de profissionais da saúde para empresas. Sim, a ACG Home Care também faz esse serviço. Me conta, Alex. Olá, Regina e todos os espectadores que estão assistindo o Band Mulher e o quadro Saúde em Casa. Dessa vez eu não pude estar aí por uma questão de trabalho, de planejamento estratégico da empresa. Eu não pude me dirigir até o estúdio, que eu adoro, inclusive, estar aí. Mas é desse tema, planejamento estratégico, que eu vou falar hoje. Mas o que o Home Care tem a ver com planejamento estratégico? Pois é, a gente consegue dar um suporte através da terceirização para pequenas e médias empresas que possuem ali a sua clínica geriátrica, o seu residencial geriátrico, o seu consultório médico e trazer de uma forma organizada a gestão de escalas para esses estabelecimentos. A gente faz a interface de contratação entre os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e até mesmo os médicos. E a gente consegue manter essa gestão de escala de uma forma segura para esse contratante, para essa empresa que contratou os nossos serviços, e fazendo a gestão desses profissionais, passando as orientações, fazendo a seleção de acordo com aquele padrão que foi estabelecido por aquela empresa que contratou os serviços de terceirização da ACG Home Care. Isso a gente consegue atender de forma dinâmica e rápida por causa do nosso recurso de banco de dados, onde a gente faz uma seleção adequada de profissionais e sempre tem uma carta na manga. Porque, obviamente, esses profissionais podem vir a faltar por um motivo ou outro motivo, às vezes é um acidente de trânsito, às vezes é um problema com o filho, né, que deu, às vezes é um problema na sua casa, enfim, inúmeras questões. E a gente supre sempre essa escala desses locais para que eles não fiquem desassistidos, descobertos de um atendimento de qualidade. Então a gente corre atrás para levar o melhor serviço, melhor parceria junto a residenciais, clínicas geriátricas, consultórios médicos. Então, na hora de você pensar, né, em fazer uma terceirização, em de buscar essa possibilidade de terceirizar a sua equipe, procure uma das unidades da ACG Home Care. Hoje nós estamos até o Nordeste brasileiro, buscando sempre com excelência atender a todos. Então, estamos no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e também no Nordeste brasileiro prontinhos. Basta procurar lá acghomecare.com.br/unidades. Aí você vai falar com uma das nossas unidades e se quiser saber mais das terceirizações, do serviço de terceirização, basta acessar ali a aba terceirização, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho. Encontro vocês na próxima semana. Vamos falar de saúde em casa? Eu sou a atriz Luísa Tomé, embaixadora da ACG Home Care, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, sendo uma das pioneiras no Brasil em atenção domiciliar à saúde. Se você busca técnico de enfermagem, cuidador de pessoas, fisioterapeuta, entre outros profissionais de saúde, seja para atender seu familiar em casa ou mesmo a você, fale agora com a gente. Nossa equipe irá atender você com toda a tradição e qualidade que somente a ACG Home Care possui. ACG Home Care, 25 anos. Obrigada ao Alex e também obrigada a Luísa Tomé, que é a embaixadora aí da ACG Home Care. Já está aqui comigo ela, Marcinha Gross. Ai, gente, hoje ela tá, olha, maravilhosa, né? Hoje sim, arrasando. Vamos falar de moda conf. Vamos. E de moda... Ela tá com um moletom, Vamos. Mas, gente, não dá nem pra saber que isso é moletom, de tão legal que é esse conjunto, né? Marcinha, quer dizer, o conf Isso aí. cada vez mais progredindo e cada vez mais legal, né? Com certeza. Tudo bem, Tudo Regina, bem, contigo? Tudo bem. Prazer estar aqui sempre falando de moda e dando dica para as mulheres, isso é muito legal. Exatamente. Tu viu que eu estou usando, então, aqui um conf? Mas muito legal Tu percebeu, esse conf. assim, dá para desconfiar que é um conf? Não dá, né, Regina? Então, assim, ó, a moda tá tomando conta mesmo, essa coisa mais abrigo, essa coisa mais moletom, é muito legal. E tá invadindo a nossa rotina, né, Sim, Regina? e daí, claro, tanto dá para o dia a dia, para o parque, para o passeio no parque e tal, como dá para sair, porque, por exemplo, ela tá ali usando um
um escarpão, né, de salto. Isso aí. Com moletom. Então, olha que bacana. A gente tem essa praticidade aí do moletom para usar no salto alto, para jogar no tênis, né? Para jogar assim, tipo, vai levar o filho para a escola, mas depois vai sair com as amigas pro shopping. A gente tá mostrando umas fotos aí, Marcinha. Olha que legal. Então, eu trouxe umas dicas para as mulheres verem o quanto a gente pode ficar elegante, sim, Regina, com ali, moletom. Por exemplo, jogou uma jaqueta de couro, já mudou tudo. E aí já quebra, né? Já quebra essa coisa assim, ó, tão moletom, tão academia. De fato, é a praticidade mesmo. E é bem isso. Se ela tivesse colocado aqui um tênis, já mudaria todo o look. E na verdade, tu vai mesmo, agora falando sério, tu vai pra academia, tu vai fazer exercício aqui. Claro, Regina, eu vim aqui te ver, eu vim aqui falar sobre a moda, né? Me preparei toda elegante para prestigiar o programa e as pessoas que nos assistem, mas eu tô saindo daqui e, aliás, quero mandar um beijo pro Clisma e pro Douglas, me esperem que eu tô chegando para malhar e muito. E muito, porque a Marcinha treina pesado. Agora, falando nisso, quer dizer, o moletom, tudo bem que realmente ele serve para vários lugares e tal. Agora, onde é que não dá? Onde é que a gente tem que evitar daí? Porque não dá o moletom. Aí aquelas ocasiões mais formais, né, Regina? Que daí tem que ter um bom senso, que daí não dá mesmo, né? Então, assim, ó, tirou a ocasião que é mais formal, formatura, casamento, aquelas que a gente sabe que de fato não tem como. Tirou essa formalidade, o moletom entra direto em pra tudo balada, na rotina. por exemplo. Dá pra balada, que nem, ó, esse conjunto aqui, moletom que eu tô, tranquilamente eu posso ir numa baladinha. E uma impressão que eu tenho, Marcinha, é que esse tecido também, o moletom foi evoluindo. Isso aí, Regina. Ele foi tirando aquela cara, assim, né, de algodão, ele foi trazendo tecidos mais nobres. Antes tinha cara de pijama. Ai, é verdade. E, aliás, mas hoje até pijama tá na moda também, né? Também. Então, hoje tá super sofisticado, né? Então, assim, ó, tem os bordados, que nem esse meu, tem as aplicações que dá essa quebrada, que tira essa cara aqui de moletom. Enfim, tecidos nobres mesmo. O linho, o cetim, tem muito tecido legal aí que substitui essa cara, algodão, essa coisa assim mais tipo caseira, né? E na verdade a gente estava falando do sapato, como é que eu combino, por exemplo, o moletom com sapatos e bolsas? Então, a gente vai ver ali, por exemplo, eu tô com um moletom assim mais sofisticado. Então eu quis aqui, ó, né, dá pra ver aqui, eu quis um escarpão com salto mais fino, né, um estilo boneca, né, que eu acho que super casou aqui com a minha roupa. E aí, dependendo ali o que tu vai jogar, se é mais básico, tu pode jogar um salto bloco, tu pode jogar assim um boneca. Olha que show, né? Lindo. Então é super clássico. Muito lindo ficou. Esse boneca tudo a ver, de salto. Né? Tudo a ver. Não, e a bolsa? Te pergunto porque assim, por exemplo, tem bolsas que são mais requintadas, enfim. Mas, por exemplo, se eu for para uma balada, que nem a gente falou, eu posso jogar uma bolsa de noite no moletom? Com certeza, fica super estiloso. Tu pode jogar uma bolsa assim toda de glitter, tu pode jogar um paetezinho. Então, com certeza, tu pode brincar aí com os estilos. Mais socialzinho, mais sofisticado, com o mais básico ali também, que fica muito legal. Quer dizer, não precisa também ter medo de arriscar, né? Não, a moda tá aí pra gente arriscar, inclusive, para pensar fora da casinha, né? Para pensar além, para sofisticar e criar o teu próprio estilo. Não ficar uma coisa assim maçante, ai, tá na moda e aí todo mundo igual. O bacana é isso, é desmistificar e fazer o teu próprio estilo. Agora tem isso também, né, da gente pensar, porque o moletom agora, claro, tendo outros modelos e outros estilos e tal, e outros materiais também fica um pouquinho mais caro do que era aquele moletom lá nosso, que era um abrigo, né? Isso aí, Regina. Mas aí também o legal é pensar que vai ter essa praticidade aí. Tu às vezes paga um pouquinho mais caro, mas tu também vai usar mais. Porque tu não vai usar só pra corrida, não. Então acaba se pagando. O exemplo que eu dei de mim própria, né? Eu vim te visitar e daqui eu vou malhar, eu vou ter toda agora a minha rotina à tarde com essa roupa que nem vou precisar trocar. Quando muito ali o tênisinho, o calçadinho pra modo de conforto mesmo, né? Obrigada, tá, Marcinha. Eu que agradeço sempre, tá, Adorei, Regina? viu? Como sempre, muitas dicas boas, né? Valeu. Vocês são daquelas pessoas que dizem sim para tudo o tempo todo? Esse é o tema de hoje da terapeuta Josiê Pacheco. Bom dia a todos. Hoje eu trago, Regina, uma reflexão sobre o ato de dizer sim o tempo todo. Dizer sim o tempo todo, pessoal, mesmo quando se deseja dizer não, pode levar a consequências negativas para a saúde mental e o bem-estar em geral. Essa tendência, muitas vezes motivada pelo desejo de agradar ou evitar conflitos, pode resultar em estresse,
ansiedade, esgotamento físico, depressão, dor de cabeça, insônia, entre outros sintomas e doenças. Outros efeitos negativos de sempre dizer sim são a sobrecarga. Ao aceitar tudo, a pessoa acumula tarefas e responsabilidades que podem exceder e causar os sintomas citados anteriormente. A constante necessidade de agradar e reprimir seus próprios desejos pode levar ao desgaste emocional e à perda da sua autoestima. A incapacidade de dizer não dificulta o estabelecimento de limites saudáveis, tanto em relação aos outros quanto a si mesmo. Existem exercícios que podemos praticar para parar de dizer sim o tempo todo. Defina suas prioridades. Identifique o que é importante para você, permitindo-se dizer não quando algo não se encaixa nessas prioridades. Pratique o autocuidado. Reserve um tempo para si mesmo e para atividades que lhe tragam prazer e relaxamento. Seja honesto. Seja sincero consigo mesmo e com os outros sobre seus limites e desejos. Não hesite em pedir ajuda quando estiver sobrecarregada. Aceite a frustração dos outros. É normal frustrar as pessoas algumas vezes, e isso não significa que você é uma má pessoa. Lembre-se, aprender a dizer não é um processo que requer prática e paciência. Não se culpe por ter dificuldades em dizer não. Se precisar de ajuda, procure um profissional qualificado. As terapias integrativas, a psicoterapia, são ferramentas auxiliares nesse processo. Bom final de semana a todos. Tá bom, obrigada, Josi. A gente vai para mais um intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher. Desde o dia 11 de julho, aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos no INSS podem aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. A advogada Virgínia Lobato Flores amplia esse assunto agora. Bom dia, doutora Virgínia. Oi, Regina. Bom dia. Um ótimo dia para o pessoal de casa também. Desde o dia 11 de julho, aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos, aqueles realizados por entidades associativas junto ao INSS, já podem aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo Executivo e já homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É o acordão, como tem se chamado. Para participar, é preciso aprovar a proposta que está no seu aplicativo do Meu INSS. E para quem não tem aplicativo, deverá ir presencialmente até uma agência dos Correios. Essas são as únicas formas de realizar o aceite. Então vamos lá, para quem está com o aplicativo em mãos, entra no aplicativo do Meu INSS com a senha do GovBR, vai em consultar pedidos e depois em cumprir exigência. Você deve dar o aceite em cada pedido, porque sim, uma mesma pessoa pode ter tido desconto de mais uma associação. Leia com atenção o que está previsto, depois clique em aceito, receber e enviar. Na quinta-feira, do dia 24 de julho, é que iniciarão os pagamentos. Como é que eles ocorrerão? Eles ocorrerão diariamente, em lotes de 100 mil, até que todos os pagamentos sejam concluídos. Serão pagos em uma parcela. A ordem de pagamento seguirá a ordem de adesão. Então, não perde seu tempo, entra no aplicativo do Meu INSS após o programa ou procure uma agência dos Correios na segunda-feira. É importante que você corra atrás desse direito para não ficar sem esse ressarcimento. Quem já recorreu e entrou na justiça com o pedido para reaver os valores pode aderir ao acordo, mas terá que desistir do processo judicial sob pena aí de ser duplamente beneficiado ou ter cancelado um acordo e não receber, ficar aí litigando por longo tempo na justiça. É importante que quem ainda nem contestou o pedido deverá fazê-lo até o dia 14 de novembro de 2025. Então, não perde tempo, é um direito que lhe cabe se você foi indevidamente descontado. Aqui no Band Mulher com a Regina Lima, a gente vem sempre com as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa.
É isso aí, Virgínia, obrigada. Bom, a doutora Stephanie Seolim hoje não está no estúdio, mas eu fui, claro, até o consultório dela, conhecer uma novidade em ácido hialurônico. Chegou a hora dela aqui no Band Mulher, hoje no consultório da doutora Stephanie Maynard Seolim. Vocês sabem que ela traz dicas muito legais de saúde, de beleza, sempre aqui pra gente. E hoje a dica é um tipo de ácido hialurônico, tá aqui, inclusive com a gente, chama Profhilo, Stephanie. Como é que ele age, né? Quem é que pode usar? Então, o Profhilo, ele é um ácido hialurônico, assim como o ácido hialurônico dos preenchedores, por exemplo, mas ele é um ácido hialurônico ultra concentrado, não reticulado. O que significa? Que ele é bem fininho, bem fluido e ele não volumiza. Ele é um biorremodelador. Então, ele hidrata a pele literalmente de dentro para fora, agindo em todas as camadas da pele. Onde a pele tiver necessidade dessa hidratação, que melhora viço, melhora a elasticidade, faz o estímulo de colágeno, também aumenta a produção de colágeno, melhora as fibras colágenas e a elastina da pele. Então, ele é para melhora de qualidade cutânea. Ele pode ser usado por praticamente todas as pessoas, ele não tem uma contraindicação absoluta, a não ser assim, gestante, que a gente evita. De resto, é muito tranquilo e pode ser usado em todo o rosto, pode ser usado no pescoço, no colo, nas mãos. Então, ele é muito efetivo. Onde a gente quiser melhorar a qualidade de pele, a hidratação da pele, a gente pode aplicar o Profhilo. É indicado para uma etapa de vida, assim, ou para todas as idades? Praticamente todas as idades, mas é claro que uma pele super jovem, super hidratada e cheia de colágeno não vai ter indicação do uso do Profhilo. A gente vai usar para pessoas que, por exemplo, eu tô com 36 anos e eu já começo a notar um pouquinho de craquelado na pálpebra inferior, um pouquinho de falta de viço na pele, então eu já vou iniciar o uso nessas regiões que eu noto que a minha pele está precisando de hidratação, que está precisando melhorar o viço, a aparência da pele. Pessoas que têm um pouquinho mais de idade, às vezes já tem um craquelado e uma pele mais opaca em todo o rosto. Então, a gente pode usar em mais áreas. É um tratamento ou a gente vai utilizar uma vez? Não, é um tratamento. Na verdade, são indicadas 2 sessões iniciais. Então, a gente faz a primeira sessão, 30 a 45 dias depois faz uma nova sessão nas mesmas regiões e depois a gente pode repetir ele a cada 9 meses, a cada 1 ano, para manter essa hidratação, porque a gente vai fazer esse biorremodelamento celular, a gente vai hidratar de dentro para fora, mas depois de uma idade a gente sabe que a gente mais consome da nossa pele do que produz, né? Então a pele vai voltando a ficar mais atrófica, com menos vício, e aí a gente pode repetir ele várias vezes. Eu tenho pacientes que adoram, que fazem até mais seguido. A cada 6 meses, a cada 4, querem fazer o seu Profhilo para ficar com a pele hidratada, viçosa, com brilho. A aplicação dele é com agulha? É com uma agulhinha. São pápulas mais superficiais, então quando a gente aplica fica como se fossem umas picadinhas de mosquito, assim, umas bolinhas. Mas já em 24 horas, algumas horas depois já começa a sumir, já começa a baixar. Então, e o resultado é imediato? A gente logo vê? Não, demora um pouquinho? Leva uns dias porque ele tem que agir nas camadas da pele. Então, ele leva assim, uns 7 a 10 dias pra gente notar um resultado. Mas é bem legal. Como a gente tem hoje esses produtos que são realmente funcionais por isso, porque estão abaixo, né, da camada. Porque muitas vezes a gente usava cremes e tal, achando que iam resolver. Mas esse produto, ele tem que agir por dentro, né? É que tem que pensar que a nossa pele é a nossa camada de proteção contra o meio externo. Então, ela não vai... Tem coisas que a gente vai colocar na superfície e vão agir só até certo limite. Então, não vai trazer todos os benefícios que as pessoas esperam. Um creme, ele vai ter limitação por melhor que ele seja. Quando a gente injeta lá na derme
e o produto age de dentro para fora, nós vamos ter um resultado muito melhor. E o bom do Profile, e é por isso que eu decidi falar dele aqui, é porque não precisa ter medo de ficar com volumes exagerados. Ele não volumiza. Hoje a gente fala muito em qualidade de pele, em tratamentos que melhorem o viço, a luminosidade, a aparência dos poros, do craquelado, sem volumizar, sem mudar as características de cada um. Sim, ele só melhora o aspecto e traz, como sempre, mais saúde, mais beleza, que é o que a doutora Stephanie faz tão bem. Obrigada, viu, Stephanie? Até sábado que vem. Valeu, ótimo assunto como sempre. E eu já tenho aqui um convidado muito especial, o Will Weber. Ele que é mestre em gestão e inovação, idealizador do Instituto da Experiência, passou por instituições como a Disney, gente, tá? E ele é reconhecido por transformar atendimento em espetáculo. Com todo esse currículo, lógico que ele tinha que estar lançando um livro, né? Esse livro aqui, A Onda da Experiência, é justamente sobre isso que nós já vamos conversar agora, porque eu já fiquei muito curiosa, viu? Primeiro que o livro tá lindo, viu, Will? Parabéns. Obrigado. Mas fiquei muito curiosa para saber do que trata exatamente a Onda da Experiência. Então, imagina que você pudesse ter uma fórmula na mão de como realizar todos os encontros entre marcas e pessoas, entre pessoas e pessoas, entre pequenas empresas, né? Todos os atendimentos. Se você tivesse uma fórmula que transformasse todos esses momentos em algo que te transforme em fã, né? Como se eu pudesse, seguindo essa fórmula, fazer todos os meus clientes se tornarem fãs, todas as pessoas que chegam próximas a mim, apaixonados. Porque fã nada mais é, né? E quando a gente usa as traduções... Adoração, assim, né? E paixão, né? Nós como humanos, a gente não consegue separar o sentimento que a gente tem de uma marca com o sentimento que a gente tem para uma pessoa. E eu trato muito disso no livro, né? Esses exemplos que muitas vezes são de relacionamentos. E fazer um fã é fazer um apaixonado. É o mesmo sentimento de amor. Então, nos últimos 8 anos, aí, até um pouco mais que isso, eu tive pesquisando, né? Pesquisando Disney, pesquisando grandes espetáculos, bandas muito conhecidas, pesquisando negócios. Por que alguns negócios específicos conseguem cativar tanto? Por que os Rolling Stones têm tantos fãs? Beatles. E outras bandas de rock morrem, né? Ou ficam ali há muito tempo com os mesmos 1.000, 2.000 fãs? O que faz alguém ter 10 milhões de seguidores e uma empresa com muitas filiais e muitos negócios e outras que às vezes ficam lá peleando, como a gente diz aqui no Sul, para conseguir manter sua margem de preço? Marcas tão poderosas também. Eu li aqui que diz, encantar não é um luxo, é uma estratégia. E se a sua empresa ainda é só mais uma no mercado, a Onda da Experiência pode ser o seu ponto de virada. Quer dizer, qualquer pessoa, independente do produto que ela tiver, ela pode fazer com que o produto dela vire uma marca renomada, como tu estava falando, e busque esse encantamento. Exatamente, seja de um pequeno serviço ou de uma grande empresa. Basicamente, né, a Onda da Experiência fala de 3 pilares: recepção, show e despedida. E existe uma relação, né, desses 3 pilares que fazem as pessoas se apaixonar. E ela é muito simples, né? Claro que no livro a gente trata isso de uma forma longa para que possa ser aplicado em qualquer negócio. Mas basicamente, não se compra um livro sem uma boa capa, né? Você estava elogiando a minha capa agora. Ficou lindo, mas não é só capa, ele está muito bonito por dentro também. Agradecer o pessoal da Vitrola, né, que fez uma edição sensacional, a Suzy, minha editora, mas a gente tem que fazer uma recepção sensacional para que as pessoas gostem da gente. Mas o principal é como você termina o encontro que define se você vai ter um novo encontro. Ou seja, tu diz muito isso, que as pessoas hoje buscam experiências, né? E não produtos. Exato. Elas buscam... E, na verdade, mais do que elas buscam, elas sabem que elas podem buscar uma experiência. Talvez você já tenha passado por isso, talvez alguém de casa já tenha visto isso. Mas a gente chega numa cafeteria, a gente pede um café, toda a temática dela é francesa, a música que está tocando é francesa, tudo ali tem uma cara francesa, e eu saio dessa cafeteria dizendo assim, mas tinha algo que eu não gostei. E aí você olha, talvez o prato que você pediu no cardápio estava escrito em italiano. E aí você nem se dá conta daquilo, mas algo porque assim, nossa, não estava perfeito. E hoje nós somos pessoas que sabem que podem comprar a experiência, o que muda completamente a forma como a gente tem que entregar ela.
né? A gente tem que ser perfeito em todos os âmbitos, em todos os detalhes. Como a gente fala que hoje já existe um serviço que as pessoas trazem uma fragrância que tem a ver com aquele ambiente, justamente para te trazer memórias, né? 5 sentidos, né? Quanto mais forte for a presença dos 5 sentidos em um negócio, em uma marca, mais a gente vai estar se conectando com as pessoas. 70% de tudo é visão, né? Então, imagina assim, se a gente tem um cenário bonito, se nós temos pratos bonitos, se nós temos numa oficina um ambiente bonito, ok, eu cumpri a visão. Mas os outros 30 são o que fazem de fato a pessoa colar na gente. Então eu tenho que controlar a audição, o som que está tocando, se a música é alta ou baixa, se tem muito volume ou não. Eu tenho que controlar o olfato, o que tem ali. E se eu conseguir colocar o paladar junto, aí sim, aí é um golaço. Quer dizer, mas realmente precisa se entregar para isso, porque precisa ter detalhe, né? Não basta tu pegar assim, um ambiente e dizer, tá lindo. Mas é como tu disse, tem alguma coisa errada. Sabe que quando eu comecei a entender o quanto era isso, eu comecei a fazer as coisas de uma forma intuitiva, né? E muitas vezes, intuitivamente, eu achava que um cheiro era bom, mas aquele cheiro não combinava com o lugar. Isso também é uma pesquisa bem difícil de ser feita. Porque não basta ser bom. A imersão tem que ser criada nos 5 sentidos juntos, como um storytelling, que é uma linha condutora dessa experiência. Hoje, eu falo muito aqui de um projeto pessoal, né, que junto dos meus sócios, a gente tem um grupo de entretenimento em Gramado. E nesse projeto pessoal, hoje as pessoas... Hector Studios, né? A Hector Studios, isso. São 3 restaurantes, nós estamos inaugurando agora uma atração temática e também uma área temática que existe dentro de um parque. Muitas pessoas chegam pra gente e dizem, nossa, eu quero comprar o cheiro que tem nos banheiros, eu quero comprar a essência que tem aqui. E a gente não vende. Mas, ou seja, deu muito certo. Com certeza. Deu muito certo, sim. É isso. E, aliás... Mas sabe, eu quero te falar, sabe por que a gente não vende? Pode concluir, claro. A gente não vende porque esse cheiro fora daquele ambiente não vai ser bom. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque ele não vai te remeter a todas as coisas, você não vai estar enxergando É bem isso, porque, por exemplo, às vezes a gente entra numa loja e sente aquela fragrância e diz, eu queria essa fragrância da loja. Mas é bem isso. Chega em casa, não é a mesma coisa. Não é, porque não tem todos os outros sentidos combinando. Verdade. Então a gente dá essa restringida. Olha, esse livro ficou entre os 15 mais vendidos, é isso? 13º na lista do Publish News. Só procurar pelo Instagram do Will Weber, que está aqui na tela, né? Que a gente vai botar na tela. Tá em todas as livrarias e lá tem o link tá de nas livrarias, as pessoas já buscam onde é que, né, acham esse livro. E só para encerrar, boas experiências, ele diz, fazem pessoas melhores e boas pessoas mudam o mundo. É uma luta. Essa é a ideia, né? Obrigada, viu, Will? Prazer. Olha, eu fico por aqui, né? Hoje, Band Mulher tem patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto, ó. Beijo pra vocês, bom sábado, boas experiências no fim de semana, tá bom? Tchau, tchau.